Supremo Tribunal de Israel é uma criação da família da elite global Rothschild. Nas negociações, Israel concordou em aceitar a doação do prédio e os Rothschilds impuseram 3 condições. Os Rothschilds escolheriam o local exato para a construção, seu próprio arquiteto, e ninguém jamais saberia o preço da construção. As razões para estas condições são bastante evidentes. A construção da Suprema Corte, na verdade, é um templo maçônico da religião de mistérios. Ele foi construído pela elite para a elite. Criado em 1992, a Suprema Corte está assentada em Israel, em Jerusalém, em frente ao Knesset, o poder legislativo israelense. A sua arquitetura peculiar ganhou elogios da crítica devido ao contraste de luz contra a sombra e linhas retas e curvas planejadas pelos arquitetos. Quase todos os críticos e jornalistas, porém, deixaram de mencionar os símbolos flagrantes de ocultismos apresentados em todo o edifício. Princípios Illuminati maçônicos estão fisicamente incorporados em inúmeras ocasiões, provando, sem sombra de dúvidas, quem comanda o show ali. A família Rothschild é uma dinastia internacional de alemães de origem judaica que estabeleceu um sistema bancário mundial e operações financeiras. Os descendentes de Meyer Rothschild, que nasceu em 1744, falecendo em 1812, se espalharam por toda a Europa e se tornaram os principais intervenientes na vida social, política e econômica do continente. Por ter laços diretos com a elite da Inglaterra, da Áustria, da França e da Itália, os Rothschild tornaram-se uma força oculta na maioria dos eventos políticos dos últimos séculos. Historiadores não oficiais dizem que eles fazem parte da infame 13 linhagem dos Illuminatis, juntamente com Rockefeller, DuPont, entre outros. Os Rothschild são um dos criadores do movimento sionista e os mais atuantes na criação do Estado de Israel. James A. Rothschild financiou o Knesset, o principal edifício político de Israel. Bem na frente dele está o Supremo Tribunal de Israel, doado por um outro membro da dinastia, Dorothy Rothschild. Então, na mesma área de Jerusalém, pode ser encontrado o Knesset, o Supremo Tribunal, construído pelos Rothschilds. E na sequência de uma linha perpendicular a vários quarteirões de distância, fica o Museu Rockefeller, outra família que pertence à elite global. Agora começamos a entender o que existe nesta área. Jerry Golden escreveu há muitos anos que o Supremo Tribunal de Israel propriamente aponta para conceitos ocultistas. Quando você estuda os tipos de edifícios das construções, logo percebe que os mesmos temas reaparecem inevitavelmente: iluminação, pirâmide, ascensão, número 13, número 33, símbolos fálicos. Este edifício tem tudo isso e muito mais. Caminho para a iluminação. Uma viagem através da Corte Suprema é, na verdade, uma viagem simbólica para a iluminação. A meta final da viagem é chegar ao topo da pirâmide que está localizada no teto do Supremo Tribunal Federal, no topo de uma área onde, hipoteticamente, o Santo dos Santos, da elite, é claro, estaria em um templo judaico. Em cada lado da ápice da pirâmide tem um buraco que representa o olho que tudo vê maçônico do grande arquiteto do universo. Vamos agora percorrer o caminho do profano para alcançar a iluminação. A escadaria das trevas para a luz. Aquele que entra no Supremo Tribunal Federal encontra-se em uma área escura na frente de uma escada que leva a uma fonte de luz. Ao subir as escadas, o visitante vai gradualmente das profundezas da escuridão para finalmente chegar à gloriosa luz do sol. Há exatamente 3 vezes 10 etapas, num total de 30. Eles representam os 30 primeiros graus da maçonaria, onde o profano está gradualmente sendo retirado das profundezas da vida material ou da escuridão para a sabedoria, ou seja, para a iluminação, a luz. Sabemos que a maçonaria compreende um total de 33 graus. E vamos ver daqui a pouco onde podemos encontrar os últimos 3 graus na estrutura. Do lado direito da escada estão rochas antigas que lembram as muralhas da antiga Jerusalém, enquanto na esquerda há uma parede lisa e moderna. Isso representa a natureza intemporal de ensinamentos ocultos que foram transmitidos desde os tempos antigos até a atualidade. Depois de ter subido as escadas, o visitante pode admirar uma bela vista de Jerusalém,
De uma forma simbólica, a pessoa iluminada agora ganhou visão espiritual. Incorporado ao chão tem uma linha que direciona o viajante até a entrada da biblioteca, que está convenientemente localizada logo abaixo de uma pirâmide. A biblioteca é dividida em 3 níveis, representando simbolicamente os últimos 3 graus da maçonaria, 31, 32 e 33 graus honorários. O primeiro nível é reservado para os advogados, o segundo é reservado para os juízes. Os livros estão no 3º nível, só podem ser lidos por juízes aposentados. O modo de funcionamento da biblioteca, onde informações é o privilégio exclusivo de alguns selecionados, correlaciona-se diretamente com o funcionamento das ordens do ocultismo, onde os ensinamentos de um certo grau só podem ser dados se o iniciante terminou com sucesso os graus anteriores. A biblioteca contém obras jurídicas, judiciais, filosóficas e espirituais. Não há dúvida de que os livros reservados contêm uma riqueza de conhecimentos esotéricos. Bem acima do nível superior da biblioteca, que representa o nível da alvenaria 33 dos 33 graus, está a base da pirâmide. Este é o lugar onde a maçonaria simbolicamente termina e a ordem oculta dos Illuminati começa. Sob o ápice da pirâmide no chão, podemos encontrar padrões da geometria sagrada. Jerry Golden mencionou que um cristal está incorporado no centro do padrão geométrico, bem abaixo do olho da pirâmide. E o que isso significa? Juízes trazendo iluminação. As celas da prisão, o tribunal e os quartos dos juízes são colocados um em cima do outro, simbolizando a natureza tríplice do mundo. Os detentos estão presos em celas, simbolizando a prisão do mundo material inferior. O tribunal, colocado por cima das celas, representa o mundo superior, onde a divindade entra em contato com a humanidade. Nos tribunais, os juízes são iluminados por uma fonte de luz natural. Assim, os juízes, ao ouvirem as súplicas das massas, estão sentados lá com a luz divina, sempre brilhando sobre eles. Após as audiências, os juízes se retiram para os seus aposentos, situados sobre o tribunal. Eles, simbolicamente, sobem para o mundo divino. Quando uma decisão é tomada, eles descem para trazer iluminação para o mundo inferior. Fora dos tribunais, há uma escadaria que leva a um nível inferior. Este templo do ocultismo não estaria completo sem os próximos 2 recursos. O centro da escada tem a forma do órgão genital feminino, penetrada por uma coluna, símbolo fálico. Este é o símbolo da fertilidade, bem óbvio, e a união dos princípios do sexo masculino e feminino. Numerosos templos ocultistas inserem um símbolo de fertilidade em seu piso inferior. Mas espere, e a roda que geralmente acompanha um símbolo de fertilidade? Aqui está ela, bem na entrada. Alguns edifícios ocultistas escondem ainda a estrela de Ishtar, símbolo de fertilidade, e aqui está ela no centro da roda menor. O exterior do Supremo Tribunal também contém recursos simbólicos. Basta seguir a pedra de Dorothy Rothschild para ver onde ele leva. Este é o Bosque Dorothy de Rothschild. O obelisco é o símbolo ocultista mais flagrante na comunidade, usado em todo o mundo. Do Antigo Egito, o culto deste símbolo fálico foi associado com o deus Osíris, que foi cortado em 13 pedaços por Sete. Ísis viajou para longe, a fim de recuperar todas as partes do corpo de Osíris, e foi bem sucedida, com exceção de uma pequena parte do corpo. O pinto, que foi engolido por um peixe. O falo perdido é, portanto, representante da energia masculina e quase sempre é colocado, como neste caso, dentro de um círculo que representa a genitália feminina e a energia. O obelisco no meio de um círculo representa o ato sexual em andamento e representa a união de forças opostas. Em nosso mundo moderno, obeliscos são encontrados em quase todos os marcos importantes, e assim tornou-se um símbolo de poder do ocultismo e da elite, o símbolo máximo do seu domínio e poder. Sabemos que o símbolo obelisco pessoal e portátil é a gravata. O pátio tem uma bela sensação zen. A fonte de água, em contraste e ebulição, rola através de um estreito caminho rumo a uma estranha pedra. A documentação do Oficial Supremo Tribunal diz que o pátio é uma representação física do versículo de Salmos 88:11. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus.
O escritório dos juízes tem vista para o pátio, para que eles estejam simbolicamente olhando para baixo desde o céu. O fluxo de água vai direto e acaba bem abaixo de uma pedra estranha e enigmática. Será por isso que a verdade brotará da terra? Esta verdade estaria sendo levada para eles? A superfície polida de pedra reflete uma imagem distorcida do pátio. O que isso representaria? A cruz pisoteada. No centro do parque estão os caminhos em forma de cruz cristã. Jerry Golden mencionou que esta cruz foi colocada para ser pisada especificamente pelos visitantes. Ele provavelmente está certo. Em um prédio onde o simbolismo espiritual reina, existem efetivamente poucas chances de que o layout destas vias não foram minuciosamente planejadas pelos arquitetos. Em outras palavras, isso não pode ser apenas uma coincidência. Os visitantes têm que descer as escadas, simbolicamente descer para as esferas mais baixas, para chegarem à cruz. Como você deve ter notado, a importância do ato de subir e descer desses edifícios é muito importante, e isso não é uma exceção. Aqui estão romãs deitadas no chão. Elas podem parecer extremamente insignificantes para o espectador de raciocínio médio. Contudo, elas têm um significado especial para os estudantes dos mistérios e para a maçonaria. Merlin P. Hall escreveu: entre os antigos mistérios, a romã também foi considerado um símbolo divino de tal significado peculiar que sua verdadeira explicação não poderia ser divulgada. Ela foi chamada o segredo proibido. Muitos deuses e deusas gregos são retratados segurando a fruta ou a flor da romã em suas mãos, evidentemente para significar que são doadores de vida e também da abundância. Como afirma Hall, romãs foram colocadas em cima dos dois pilares que estão na frente do Templo de Salomão. Se você tiver um conhecimento mínimo dos ensinamentos maçônicos, você saberá que o Templo de Salomão e os pilares chamados Jaquim e Boaz são de extrema importância para eles. Os capitéis foram enriquecidos com romãs de bronze, coberto por uma rede de bronze ornamentada com coroas de bronze, e parecem ter ilimitada forma de sementes do vaso de flor de lótus ou lírio egípcio, um símbolo sagrado para os hindus e também para os egípcios. Escreveu Albert Pike, no livro Moral e Dogma. Historiadores alternativos afirmam que os maçons estão pretendendo reconstruir o Templo de Salomão no seu local original, e que estas romãs estão ali esperando para serem colocadas sobre os pilares do próximo templo. Aqui neste documentário tecemos apenas alguns arranhões na superfície do simbolismo oculto da Suprema Corte Israelense. No entanto, está claro que a arquitetura do prédio carrega simbolismos importantes relacionados à espiritualidade e à realização dos Illuminati. Ele não é, na verdade, um monumento religioso relacionado ao judaísmo ou qualquer religião organizada. A Suprema Corte é um templo dos mistérios, que é uma amálgama de rituais pagãos entrelaçados com uma interpretação esotérica das escrituras. O ensinamento dos mistérios é reservado aos membros das sociedades secretas ocultistas, das quais os Rothschilds obviamente fazem parte. O significado esotérico deste edifício é escondido ao público, mas inequivocadamente revela aos iniciados quem realmente possui o poder neste mundo.